Wellington, você está conseguindo ver a tela aí? Manda um joinha, levanta a mão, só para a gente garantir que tá tudo certinho. Vou entender que sim. Não sei se você vai tomar água. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa unidade curricular de processamento de sinais, tá? Vamos finalizar aquela primeira atividade em si, né? Até porque o que a gente estava fazendo e o que eu estava orientando vocês durante as videoaulas eram sobre algumas características que seriam importantes para vocês desenvolverem os fóruns, tá? Então já tem um embasamento. Obviamente que não vai ter todo o embasamento, mas eu deixei algumas dicas que serão importantes aí para vocês desenvolverem os fóruns, tá? E a gente vai dar continuidade para desenvolver as primeiras atividades aqui, ó, com folha-resposta, com os aplicativos de simulação, tá? Então, o nosso foco é conseguir já entregar essa primeira atividade. Lembrando, né, igual eu falei para vocês, todas as atividades. Deixa eu ver se tem alguém. Eita, rapaz. Mas tá tudo certo, né? Não quebrou nada, não. Espero que tenha ficado tudo bem aí, né? Não tenha sido nada muito grave. Eu tô tentando aceitar o Maxwell aqui, só que não tá. Tá de... Eita. Não sei se você gosta de jogar bola, né? Só que a gente tem que pensar pelo lado positivo. Pelo menos não foi do joelho. Porque eu acho que o joelho eu acho que é mais complicado. Mas de qualquer forma deve ser doído. Não, excelente. Avisa aí no grupo, não sei se vocês têm grupo, que eu tô tentando adicionar aí o Maxwell, mas aqui ó, tá admitindo e não aceita. Não sei se é a internet dele, não sei o que que foi. Ah, deu certo. Boa noite, Maxwell. Tava meio enrolado aí pra aceitar, mas agora deu certo. Vou dar continuidade aqui, viu? Qualquer coisa, é só mandar no chat aí que a gente vai conversando. Então, hoje o foco é justamente desenvolver e finalizar essa primeira atividade. Igual eu conversei com vocês, ó, processamento de sinais, ela é uma unidade curricular bem abrangente. Então, tem várias coisas que a gente vai estudar, vários componentes eletrônicos que a gente vai estudar, tá? Então, vou tentar ir um pouquinho mais lento, porque não adianta eu ver as atividades e às vezes ficar faltando algum conceito de algum elemento que vocês não viram. Então, a gente vai olhando, tá? Então, vamos supor que deu tempo só de fazer até essa etapa 4. Ficou faltando essas duas para fazer. O que que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo para vocês dessas atividades, mas serão atividades não, aí eu só posto para vocês, mas vai ser não avaliativa, tá? O que vai ser avaliativo vai ser só atividade que eu instruí com relação ao desenvolvimento delas, tá? Para a gente deixar bem definido esses itens. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco aulas. Na teoria, né, a gente vai finalizar essa, vai ter tempo de fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Seria uma aula para cada desenvolvimento. Mas se algum desses desenvolvimentos tiver um nível de complexidade um pouco maior e a gente gastar duas aulas, aí os outros eu gravo e posto para vocês de uma forma assíncrona, deixo aqui na plataforma, depois vocês assistem, mas em linhas gerais não vai ser cobrado como atividade valendo ponto. Eu vou redistribuir essa nota. Fechou? Que aí então não vai ter nenhum prejuízo. Tudo que eu cobrar como atividade avaliativa vai ter uma aula explicando como é que desenvolve. Beleza? Para vocês não ficarem prejudicados, tá? Então vamos lá. Então, essa primeira atividade, na semana passada, eu mostrei algumas características, né, de alguns itens. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que é muito importante que vocês peguem, que... Boa noite, Maxwell. Então, primeira coisa que é muito importante que vocês peguem, esse aqui é o material de apoio, tá? Então, antes de vocês começarem a desenvolver essa atividade, abre o material de apoio, lê, né, o item por item nesse material de apoio para que vocês consigam desenvolver a atividade com qualidade, tá? Então, vamos lá, ó. Já mostrei esses itens para vocês, tem a folha resposta, isso aqui é muito importante. Deixa eu abrir aqui, ó. Folha resposta, isso aqui é onde vocês vão postar, né? Ou colocar ali o print de tela. Aqui ele coloca para vocês várias telas, vários prints. Mas eu vou exigir, para ter um nível de entrega mais elevado,
né, por conta do grau de dificuldade que eu sei que essa atividade tem, o que que eu vou exigir? Vou exigir que você tenha feito a simulação e colocado todos os componentes e feito as ligações. Não precisa de muito, não. Você posta duas telas, né, de um lado e do outro da placa e pronto. Se tiver com todos os componentes certinho e com as ligações, né, feitas, eu já vou considerar como uma avaliação positiva. Até porque a gente está nesse processo, né, de aprender a fazer essas ligações, né, baseadas ali no diagrama, beleza? Então, basicamente, eu acho que duas ou três telas já conseguem atender o que vai ser solicitado, beleza? Vou até deixar essa folha-resposta aqui. Então, aqui, ó, pessoal, em conteúdo do curso, você vai vir lá em simulador, né? Lembrando que a plataforma ela mudou um pouco, mas não mudou muita coisa. Então, já tá bem parecido com o que vocês já estão acostumados. Então tem aqui, né, o simulador. Lembrando, toda vez que você vai abrir esse aplicativo, ele vai abrir num formato diferente. Então sempre ficar atento. Se eu for começar uma ligação, eu fico atento a como que eu vou ter que fazer ela, tá? Então, ó, vamos lá, vou abrir aqui, ó, ele vai abrir um totalmente diferente. Vou tentar pegar um mais simples. Aí o que que você pode fazer? Ó, se vier um muito complicado, com muito componente, o que que você faz? Você abre ele de novo. Ah, não, veio muito diferente do que o professor fez. Veio lá com duas pontes retificadoras. O que que é ponte retificadora? Que eu falei lá na última aula, né? É um conversor CA para CC, né? Corrente alternada para corrente contínua. Vamos ver como é que veio esse diagrama aqui, ó. Esse diagrama aqui veio, o mais simplificado é esse aqui, ó, onde a gente só tem a entrada em corrente alternada, tem um fusível lá no nosso simulador. Deixa eu dar um zoom aqui. Temos um transformador, né? Aqui ó, entra no primário do transformador. É um transformador de 2 ampere. Sai do primário do transformador 228 volts, né? Então, em corrente alternada. Entra num diodo, né? Numa ponte retificadora. Aí ela tem aquele layout que eu mostrei para vocês, né? Aqui, ó, deixa eu abrir o Paint aqui para a gente relembrar alguns itens. Então tem esse layout aqui que eu mostrei para vocês, ó, você tem lá, aí vem, entra aqui num diodo e sai. Aqui ele entra no outro diodo e sai. Aqui ele entra aqui e entra aqui, né? E aí, opa, deixa eu apagar isso aqui. Então, basicamente, a gente alimenta desses dois lados e aqui sai positivo e negativo. Então, a gente pega uma onda que era uma onda senoidal, vocês lembram lá, né, de corrente alternada, e transforma ela, pega somente o ciclo positivo. Então, pega esse ciclo positivo, e esse ciclo, que era um ciclo negativo, o que que ela faz? Transforma em positivo. Então, ela deixa aqui, ó, algo próximo da corrente contínua, tá? Com relação à ponte retificadora, ficou bem claro? Vocês conseguiram associar isso na aula da semana passada? Eu vou fazer essas perguntas, aí eu vou ficar aguardando a resposta no chat, né? Porque vocês escrevem mais no chat para não ficar esperando muito tempo e perdendo muito tempo, tá? Então, essa aqui ó, é o mesmo layout, só que como ele está no diagrama unifilar, ele ficou diferente um pouquinho. Mas basicamente esse D1 era esse aqui, ó, D1, esse aqui o D2, esse aqui, deixa eu ver, ó, o que está polarizado aqui, ó, para frente. Opa, era assim, né? Esse aqui é o D3, esse aqui é o D4. Não, na verdade é o contrário, né? Esse aqui é o D4 e esse aqui é o D3. Isso. Tá? Então é basicamente isso aqui, é mesmo layout, só que feito de formas diferentes. Beleza? E Maxwell que está escrevendo. Se ficar dúvida, eu explico novamente. Então, esse aqui, ó, é o nosso diagrama. Pois é, Maxwell, eu estava até com um problema de te aceitar, estava demorando muito para aceitar. Mas como eu imagino que pode ser, né? Como você disse aí, talvez seja a sua conexão, eu vou seguindo a aula aqui e você tenta acompanhar. Qualquer coisa você assiste depois da gravação, quando tiver com a internet um pouco mais estável, beleza? Aí você reassiste.
É bom que você assiste dobrado aí e pega mais as manhas. Então, isso aqui, ó, é minha ponte de diodo. Aqui eu tenho um capacitor. O que que esse capacitor faz? Ele vai corrigir essa queda aqui, ó. Então, ele vai deixar um pouco mais linear. Como é que chama isso aqui? É o ripple. Ele vai corrigir essa tensão de ripple. Por quê? Porque ele vai carregando quando a tensão subir, quando a tensão for descer, né, ou os elétrons eles forem mudar de sentido, o que que ele faz? Ele descarrega. E aí ele vai consertando essa onda que era, né, uma onda sem estabilidade, tá? Então é para isso que funciona esse capacitor, né? Lembrando, né, esse aqui é um capacitor eletrolítico. Por que que é o eletrolítico? Porque o eletrolítico, ele tem polaridade, tá? Normalmente o eletrolítico, ele tem uma capacidade um pouco maior, né? Então aqui a gente está no micro, seria 10 elevado a menos 6. E esse aqui, ó, é um capacitor também, só que é um capacitor de cerâmica. Aí o de cerâmica, ele não, você pode ligar ele de um lado ou de outro, ele vai funcionar. Esse aqui, ó, se você ligar na polaridade invertida, sendo o positivo de um lado e o negativo do outro, ele vai estourar. Então, capacitor, anota aí no caderninho de vocês. Quando você estiver fazendo a manutenção, ó, vou pesquisar se esse capacitor for eletrolítico, tem polaridade. Se ele for um capacitor de cerâmica, não tem polaridade. Posso ligar ele de qualquer jeito, tá? Aqui a gente tem um resistor, aqui a gente tem um diodo emissor de luz, que seria um LED, tá? E aqui a gente tem a fonte de tensão contínua, ó, corrente contínua, não estabilizada. Ué, professor, mas aqui ele tem um capacitor, por que que não está estabilizado? Essa aqui, ó, isso aqui não é considerado não estabilizado para um sistema. Por quê? Porque querendo ou não querendo, essa onda aqui, ó, ela ainda, mesmo com essa pequena correção do capacitor, o capacitor não vai ter a capacidade de deixar ela linear, que é o que acontece na fonte estabilizada e utilizando aqui, ó, o estabilizador regulador de tensão, que é o elemento que eu mostrei na última aula também, tá? Então, esse aqui é não estabilizado por quê? Porque só tem um capacitor e esse capacitor ele não consegue deixar a onda, né, linear, reta. Né? Então, isso aqui seria uma corrente contínua. Esse aqui seria uma corrente contínua estabilizada. E esse aqui seria uma corrente contínua não estabilizada. Tá? Dúvidas do porquê que uma é normalizada e a outra não? Aí eu fico esperando aí mensagens do chat. Se ficar dúvida, manda no chat, abre o microfone, pode fazer o que achar melhor aí. Então aqui, ó, a gente tem duas saídas, né? Uma saída é uma saída de tensão em corrente contínua normalizada e aqui uma saída de tensão contínua não essa aqui é não estabilizada, né? E essa aqui é estabilizada. Eu tô falando normalizada, eu tô doido, né? É estabilizada, tá? E aí é o que eu tô falando. Não estabilizada, ela tem essa aparência, né? Um pouco mais irregular. Estabilizada, ela tem uma aparência reta aqui, né? Mesmo que aqui esteja torto, ela tem uma aparência reta. Aí ela utiliza esse regulador de tensão. Mostrei para vocês o datasheet dele. No próprio datasheet dele, tem os capacitores que você precisa colocar nele, para ele conseguir regular a tensão e deixar ela estabilizada. Deixar ela próximo de estar assim, ó. Nossa, deixa eu ver se dá para aqui, ó, para deixar a tensão estabilizada, ela tem que ter essa aparência aqui, ó. Ficar retinha aqui, ó. Isso aqui é uma tensão em corrente, é uma corrente contínua e estabilizada. Então ela é retinha. Então os elétrons dentro de um condutor, eles vão na mesma velocidade andando aqui, ó, dentro do condutor, tá? Então ele tem essa aparência. O que que eu sugiro que vocês façam? O ideal, o mundo ideal é que vocês tenham isso aqui, ó. Então, o que que eu gosto de fazer? Ó, eu tenho isso aqui, que é o meu diagrama. Eu vou printar ele aqui, mas o que que é bom vocês fazerem? Tirar foto, deixar no celular, depois vai montando. Porque senão você vai ter que ficar entrando no diagrama para olhar qual que é a polaridade do diodo, qual que é o capacitor que você vai colocar, qual que é a capacitância dele, né? Então, para que vocês não precisem fazer isso, o que que eu sugiro? Tira foto ou printa, né? Imprime,
Se você imprimir melhor ainda, ó. Tirar o print aqui, ó. Para quem tiver no computador, ó, você vê, tem uma... Aqui tá ruim, mas tem essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta capturar. Aí eu vou e seleciono aqui, ó. Agora ela criou e eu posso mandar imprimir, né? Ó, eu venho, mando para uma impressora e imprimo. Mas o que que eu vou deixar? Eu vou deixar ele salvo aqui, ó. E agora eu vou poder sair. Eu vou poder sair do meu diagrama. E aqui, ó, tem as especificações, ó, pessoal. Então, lê esses itens aqui, que é o descritivo. Aqui o diagrama, ele fala, ó, o diodo D1, D2, D3 e D4, que é os diodos que montam a ponte retificadora, que transformam a corrente contínua a corrente alternada em contínua, elas têm que ter, suportar até 2 amperes ou mais. Aí eu mostrei lá para vocês datasheet, né? Tem alguns aqui que suportam 1 ampere, né? Um N401, tem um N402 e assim sucessivamente. Ficar atento, né? A corrente dele, porque senão vai dar errado. O resistor, ele deve ser calculado baseado no LED. A gente vai ver como é que calcula esse resistor. E os capacitores C1, C2 e C3 devem ser superior à tensão de pico na saída do retificador. Qual que é a tensão de pico na saída do retificador? A tensão de pico é no mínimo essa aqui, ó. Porque quando a gente retifica, aí tem aquela fórmula, né, que mostra ali qual que é a tensão de pico, qual que é a tensão eficaz. Mas a tensão de pico é essa aqui, ó, 28 volts corrente alternada. Tá? Então, ela se mantém sendo 28 volts em tensão alternada. Ela não vai ultrapassar isso, porque é o pico que chega na ponte retificadora, ela não vai dobrar, né? Ela não tem essa função. Ela só tem a função de pegar os ciclos positivos, só isso. Então, o que que a gente vai utilizar? Ó, eu venho aqui na minha mesa, aí eu consigo movimentar, né, a minha caixinha aqui, que seria meu elemento de retificação, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, almoxerifado e começar a selecionar meus itens. Primeiro item que eu vou selecionar aqui vai ser o quê? Ele solicita, né? Pode ter alguns exemplos que ele gere aqui, ó, um transformador diferente desse aqui. Esse aqui é um transformador convencional, né? Que tem aqui o primário e aqui ele tem o secundário. Existem outros transformadores e outros exemplos dentro desse sistema aqui que ele gera aqui no meio um condutor. O que que é esse condutor do meio? Aí já é outro transformador, é o transformador. Eita, escrever com o mouse é duro. Transformador, center, tap. Opa. Center, vou colocar aqui mesmo, ó. Center, TAPE. O que que significa isso? Significa que se eu tenho um transformador com centro tap, ele vai ter 3 saídas. E normalmente ele é representado por, vamos supor que seja um desse aqui, ó. Ele vai ser representado por 14 mais 14. Nossa, minha letra tá uma lástima. 14 mais 14. O que que significa? Que se eu pegar um multímetro, colocar o meu multímetro aqui e colocar a outra ponta no centro dele, vai significar que eu tenho 14 volts. Deixa eu ver se tem a borracha aqui. Se eu pegar aqui o multímetro e colocar aqui na saída do meio dele, ele vai ter o quê? 14 volts. Se eu pego um multímetro, coloco aqui e coloco aqui, ele vai ter o quê? 14 volts. E se eu pego um multímetro e coloco aqui e aqui, quantos volts eu vou ter? 28. Por quê? Porque se daqui até a metade eu tenho 14, daqui de cima até mais embaixo eu tenho quanto? O dobro. Por isso que ele fala 14 mais 14, 12 mais 12, né? 6 mais 6, significa isso. Ah, então deixa eu só ver se tem aqui, ó. Transformador com center tape, né? Center tape. Ele tem essa aparência aqui, ó. Tá? Então, ele fala, né, que aqui, ó,
Tem um transformador aqui, ele tem metade da bobina em cima, metade da bobina embaixo. Então, aqui ele vai ter metade da tensão. Aqui eu acho que mostra melhor. Aqui ele tem metade. Esse aqui ele tem 1/3 só. Tem até outros, né, diferentes. Tem esses aqui, ó, que é 220 na entrada. Aí uma dos enrolamentos é 5, o outro é 300, o outro é 6,3. Então, tem várias possibilidades, tá? Só que, normalmente, né, o centro tape, né, que o pessoal fala, é porque ele vai estar dividindo na metade. Beleza? Aí pode ser que surja para você esse exemplo. Acho que na semana passada, quando eu mostrei o exemplo a vocês, era esse. O nosso caso aqui, ó, que a gente pegou, é centro tape ou não? O que vocês acham? Esse aqui é centro tape ou não? Não, exato, Marcos. Então você pegou as manhas. Tem o fio central, centro tape. Então vai ser dividido aqui em cima e aqui embaixo. Normalmente ele vai ser, né? 12 mais 12 significa que daqui até aqui é 12, daqui até aqui mais 12. Então você vai somar, se você pegar de cima até embaixo. No nosso caso, de boa, né? Não é? Qual que era a corrente que era especificada? Aqui ele fala, ó, o meu sistema, ele vai ter que ter um estabilizado, ele suporta uma corrente máxima de 1 ampere por saída. Se é 2 saídas, então vai ser 2 ampere. Então, quando eu vou lá no meu almoxarifado, eu tenho que pedir um transformador com centro normal, não é center tape, 2 ampere. Entrada 220, então 220 na entrada e uma saída simples de 28 volts. Então, pronto. Selecionei, trouxe ele para a bancada de trabalho. Quais são os outros elementos que a gente vai utilizar agora? Ó? Depois que eu selecionei o transformador, tem os diodos. Vou lá no diodo. Aqui tem vários diodos, né? Tem o diodo Zener, que é o diodo, tem um diodo retificador. Aí aqui tem o código dele, né? Para você saber qual que é a corrente que ele suporta. Então fica lá a critério de vocês. Ah, professor, se eu pegar esse aqui e o senhor pegar outro, vai estar errado? Não. Por quê? Porque eles têm a mesma função, tá? Se um suporta 3 ampere e o outro suporta 2 ampere, tá ótimo, tá dentro das especificações. Eu não posso pegar um que suporta só 1 ampere, que é um exemplo desse aqui, ó. Um N4001, que não suporta 2 ampere, que a gente viu. Então, vou pegar o mais parrudo que tem aqui, ó. Um N5408. Então, como eu não estou comprando, não estou pagando mesmo, vou pegar um do bom e do melhor aqui, o que suporta mais. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Quantos que a gente vai pegar? 4, né? Para criar uma ponte retificadora, são 4. Você chegou a assistir a aula da semana passada, Maxwell? Senão eu explico aqui de novo. Sim? Na aula da semana passada, o que eu falei para vocês? Ó, pessoal, aqui é para você conhecer o tipo de diodo. E como é que você conhece o tipo de diodo? Ó, vou vir lá, vou pegar esse diodo aqui, vou lá no Google e vou pesquisar assim, ó. Data sheet diodo 1N401. Aí eu vou entrar nesse date sheets, né? Que seria os data sheets. Aí eu venho e escolho qualquer uma dessas fabricantes. Todas essas aqui são fabricantes de diodo. Eu vou pegar aqui e abro um PDF, um datasheet. O que é esse datasheet? É como se fosse a configuração do diodo. Aí eu venho, baixo ele. Como é que eu baixo? Clico lá no download. Venho aqui, coloco essa senhazinha que ele gera aqui em cima e vem em download. Pronto, agora eu vou baixar, ó. Opa, abrir desnecessariamente. Vou abrir aqui, ó, o datasheet. Então, ele vai ter essa aparência aqui, ó. Então, esse aqui é a aparência dele, né? Daquele fabricante. E aqui ele fala, ó, o 1N4001, ele suporta até 50 volts. E quantos ampere? 1 ampere, tá? E todos eles suportam até 1 ampere. Se eu tivesse lá o 1N4007, ele suporta mais tensão, mas a corrente deles é a mesma. Ele suporta no máximo 1 ampere de trabalho. Qual que é o meu transformador? E quais são as minhas características? Eu não tenho que suportar
2 amperes, então essa linha de diodos do 1N4001 até 1N4007 me atende? Qual que é a opinião de vocês? Se ele suporta, se todos da mesma linha atendem até 1 ampere. Não atende. Então, beleza. Então, o que eu já sei baseado nisso? Eu sei que qualquer um que eu escolher aqui vai estar errado, porque ele não vai suportar a corrente. E esse aqui, ó, 1N5408. Vamos lá, ó, data, sheet, diodo, 5408. Pronto. Vem aqui nesse site, que ele gera os datasheets. Escolho qualquer um fabricante, ó. Poderia pegar esse aqui, ó. Taiwan Semicondutores. É o mesmo, né? É o mesmo. Aí eu venho aqui em download. Venho aqui, ó. Digita a senha. Pronto. Vamos ver quanto que esse aqui suporta. Ó, eu tenho, ó, um N5400, um N5404. O que que vai mudando do 5400 até o 5408? O quanto de tensão ele suporta, tá? Então, aqui esse trabalha em 50 volts, esse em 100. O 5408, ele trabalha até 1000 volts. Então, ele é bem robusto com relação ao outro. E qual que é a tensão, a corrente de saída, né? Ele coloca esse I, que seria uma corrente output, que seria a corrente de saída. Enquanto que ele trabalha 3 ampere. Então, esse aqui ele me atende? E lembrando, né? Isso aqui, ó, é lei, né? Eu já sei por quê. Porque eu conheço a sigla, mas é importante você colocar, traduzir, entender. Isso aqui ele vai falar, né, que é a corrente máxima que o retificador suporta, tá? É a tradução, né, desse elemento aqui. Aí tem as características construtivas, tá? Dentro desse datasheet. Mas o que me importa aqui é a tensão que ele suporta e a corrente. Esse aqui me atende? Deixa eu ver aqui, eu acho que seja. Não, nesse caso, você está fazendo o quê? Nesse primeiro momento, você está escolhendo um diodo para transformar a corrente alternada em contínua, não é? Você não está querendo criar uma ponte retificadora? Então, o que que você vai ter que olhar para decidir qual que é o diodo que você vai utilizar? Qual que é a corrente máxima do seu sistema completo, né? Se o transformador do meu sistema, ele só consegue me gerar até 2 ampere, qualquer diodo acima de 2 ampere, e aí onde eu olho isso, né? Deixa eu ver, não quero sair. Eu venho aqui na minha ordem de serviço. Ó, o que que ele fala? Ó, diodos retificadores de 2 ampere ou mais. Então, meu D1, meu D2, meu D3 e meu D4 tem que ser maior do que 2 ampere. Tá? Então, se aqueles lá eles me atendem, tá dentro das especificações, ok, são ok. E por que que ele colocou que tem que ser maior que 2 amperes? Porque ele tem que ter, pelo menos, né, a capacidade do transformador, que o transformador que a gente escolher era de 2 amperes. Conseguiu entender? Fechou? Tá? Então, normalmente, você vai escolher esse diodo baseado na sua carga. Como a gente não tem carga aqui, né, para descobrir qual que é a corrente, utilizando lei de Ohms, como é que você vai descobrir essa carga? Você vai pegar lá a potência do seu resistor, do seu equipamento que você quer alimentar em corrente contínua, fazer a lei de Ohms simples dele, né? Tensão é igual a R vezes I. Descobriu, né? Isola o I, vai ficar a tensão dividido pela resistência. Na verdade, você nem vai utilizar essa, né? Você vai utilizar a lei de Ohms das potências. P, que é potência, é igual a V vezes I. Aí você isola o I, então vai ficar potência dividido pela tensão, tensão do secundário, né? Que é a tensão de alimentação. Você vai ter a corrente. Baseado naquela corrente, você define qual diodo você vai utilizar, né? Em um nível mais para frente. Como a gente não sabe a carga, a gente só obedece o que está solicitando na atividade. Fechou? Então vamos continuar aqui? Alguma dúvida? Quer que eu explique de novo alguma coisa? Tá, então vamos lá. Continuar aqui. Então, foi assim que eu defini meus diodos, né? Eu defini meu diodo olhando lá no datasheet e vendo que ele consegue suportar aquela corrente. Aqui, ó, agora eu vou ter que definir o meu
capacitor. Então, já escolhi o transformador, já escolhi o diodo, agora eu vou escolher meu capacitor. Esse capacitor aqui, ele tem a simbologia de um capacitor eletrolítico. Como que eu sei? Porque ele tem polaridade. Então, o capacitor eletrolítico tem polaridade. Esse riscadinho aqui, ó, significa que é essa parte aqui, ó, do capacitor. Ó, ele vai rodar aqui. Ó, essa parte aqui, ó, riscadinha. Significa que eu tenho que entrar com positivo aqui e ele vai sair o negativo aqui. Se eu fizer o contrário, o que vai acontecer? Ele vai explodir a cabeça, a parte de cima dele aqui, ó. Tanto é que quando a gente vai fazer manutenção em eletrônico, o que a gente fica observando? Se tem algum capacitor eletrolítico, com uma sobressalência aqui na parte de cima dele, tá? Então, essa é uma das formas, né, de olhar aí essa parte de manutenção eletrônica. Beleza? Qual que é a capacitância do capacitor? Vamos ver aqui. Então, é um capacitor eletrolítico de 2.200 nanofarad. Então, vem lá, 2.200 nanofarad. Olha, professor, tem aqui um de 250 volts e um de 50 volts. Qual que eu coloco? Posso colocar um de 250? Pode. Posso colocar um de 50? Pode também. Por quê? Porque eu tenho certeza que o meu circuito não vai passar de 28 volts. Então, qualquer um dos dois me atende, tá? Como é que a gente escolhe um capacitor, né, numa loja de eletrônico? Baseado na capacitância e na tensão de alimentação do capacitor, tá? Então, isso é importante também. Então, vou colocar um de 50 aqui, que vai ser mais barato, menorzinho, e vai me atender. Entendeu como é que a gente define aqui também? Isso, melhor é o de 50. Né? Mas assim, não tem diferença. Tá? Não, na verdade, não é que melhor é o de 50. Acho que mais barato é o de 50, né? O melhor seria o de 250. Que ele não tem função de proteção mesmo, eu posso sobredimensionar ele tranquilo. Né? Agora, com certeza, vai ser mais barato, uns 50 volts. Beleza? Então, eu vou pegar um de 50 aqui. Ok. Poderia pegar um de 250, vai funcionar do mesmo jeito. E depois, esses outros aqui, ó, são os capacitores de cerâmica. Esses aqui, ó, eles não têm polaridade. E seria dois, né? Ó, um de cá e um de cá no regulador de tensão de 100 nanofarad. De quantos? Também me atenderia 50, me atenderia 40 volts. Né? Então, poderia até colocar um de 40. Vou colocar um de 50 para deixar padronizado. Tá? Só que aqui, ó, no meu sistema, nesse local aqui, ó, que seria essa ligação, já tem os meus capacitor de cerâmica. Em alguns casos, quando você abrir esse aqui, ó, essa placa de circuito impresso, vai ter esse laranja aqui e não vai ter esses outros aqui, ó. Aí o que que você faz? Você não pega o laranja e coloca só o de cerâmica, né? Nesse meu caso aqui, ó, ele já vem o de cerâmica, nos locais do diagrama de cerâmica. Tá? Então, pode ser que você pegue um que não vai ter esse aqui de cerâmica, mas tenha esse aqui, ó. Esse aqui no outro. Tá? Pode ser. Então, por isso que eu falei, né? Começou, termina. Tá? Termina o seu teste. Então, como ele eu já tenho, eu vou devolver. Já tá lá na minha placa. Alguém saiu da sala aí? Deixou. O Wellington não gostou da aula. Bora lá. Então, beleza. Até aqui, alguma dúvida? Professor, se. Não, o Wellington tá voltando. Professor, se na minha placa não tiver regulador de tensão, o que que eu faço? Aí eu tenho que inserir o regulador de tensão. É só vir aqui no almoxerifado, ó, colocar aqui em CI e escolher meu regulador de tensão baseado em qual que eu quero, né? Em qual tensão que eu quero. Se é 5 volts, se é 8 volts, se é 10 volts, se é 12 volts, se é 15, se é 24 volts. E assim, esse aqui, que é o 79, ele suporta mais corrente, né? Então, depende de qual regulador. Cada vez que eu abrir o simulador, vai estar faltando um componente. O que que eu faço? Vou lá e coloco esse componente que está faltando.
Beleza? Então, a função de vocês, a atividade de vocês é colocar os elementos que estão faltando. Esse é o objetivo dessa atividade, tá? O que está faltando aqui agora? Está faltando um resistor e está faltando aqui, ó, o LED, né? Vamos escolher aqui, ó, o LED. Vou escolher esse LED aqui, ó, esse primeirinho aqui, ó, que vai ser o vermelho. E depois, falta só mais o resistor. Só que o resistor, eu tenho que escolher o resistor para que o meu LED receba só uma tensão mais baixa. Então, a tensão que entra aqui no circuito, ela vai ser lá de 24 volts. Eu quero que o meu resistor consome um pouco para não queimar meu LED, né? Ele não tem uma tensão muito alta. Como é que eu sei que ele não vai queimar meu LED? Porque aqui, ó, meu LED eu tenho que a tensão mínima e a tensão máxima. Eu não posso chegar mais do que 1,7 volts num LED, porque senão eu vou queimar o LED, tá? Então, como que eu faço esses cálculos? Aí eu volto lá, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá na atividade. É basicamente lei de Ohms também, tá? Só que vou mostrar para vocês onde vocês acham. É a resistência que você quer, né? É igual a tensão de alimentação menos a tensão mínima, dividido pela corrente mínima. Deixa eu só achar aqui, né? Simulador. Entrar. O simulador não, gente. Na situação de aprendizagem. Aqui, ó. Nas dicas, material de apoio. No material de apoio, lá embaixo, lembrando, ó, que no material de apoio é outro layout, é outro diagrama, tá? Quando você abrir, você pode fechar e abrir mais vezes, até você ter um diagrama próximo àquele que eu fiz. Aqui, ó, ele traz para vocês, ó, assim vamos calcular a resistência máxima e mínima que devemos escolher. Como que a gente faz? Lei de Ohms. O que é lei de Ohms? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Só que aí a gente vai utilizar os valores do LED que eu escolhi. No caso, o LED que eu escolhi, vamos ver aqui, ó, é um LED que tem a tensão mínima de 1,5 volts e tensão máxima de 1,7 volts. E tem as correntes, né? Corrente mínima de 8 miliamperes e corrente máxima de 15 miliamperes. E eu vou substituir esses valores. Então, o que que eu faço? Ó, 28 menos tensão máxima. Qual que é a tensão máxima do LED que eu escolhi? 1,7. Professor, se eu tivesse escolhido esse aqui, que eu ia ter que colocar aqui? Qual que é a tensão máxima? 1,8. Tá? Como eu escolhi esse aqui, ó, então ficou basicamente a mesma fórmula. 28 menos 1,7, que é a minha tensão máxima, dividido por 15 vezes 10 a menos 3, que seria 15 miliampere, né? Aqui, ó, 15 miliampere, que é a corrente máxima, vai dar 1.753 ohms. Então, um mínimo de resistência que eu posso usar é 1.753. Eu não posso colocar uma resistência de 1.500 ohms. Eu tenho que colocar acima desse valor, tá? E o máximo? Qual que é a resistência máxima que eu tenho que colocar para atender o que o LED solicita e não queimar o LED ou não deixar de ligar o LED? É essa fórmula aqui de baixo. 28, que seria a minha tensão de alimentação menos a tensão mínima, 1,5, dividido pela corrente mínima, que é 8 miliampere. Mili, a gente transforma, né, em vezes 10 a menos 3, significa a mesma coisa de mili. Então, o meu resistor, ele tem que estar entre 1.753 e 3.312, né? E aqui embaixo, ó, depois que eu defino qual que é o resistor que eu utilizo, eu tenho que definir qual que é a potência de alimentação desse resistor. Então, como é que eu faço? Eu defini, então, ó, eu fui lá nos meus resistores e vi um valor que está nessa média. Ó, 22. Eu poderia utilizar esse de 22, eu poderia utilizar esse de 18, 22, 27. Poderia utilizar até 33. Mas eu vou utilizar esse aqui, ó, que está na metade, né? Nem 17 nem 33. Por que 17, 22?
Porque aqui ó, a gente tem um risco desse aqui, que é o multiplicador. Se eu multiplico aqui, ó, esse valor, que é o valor comercial de resistor, por 100, se eu multiplico 22 por 100, quanto que eu vou ter? Vocês estão ligeiros. Vai ser um resistor de 2.200. Se eu multiplico ele por 27, então vai ser um multiplicador, que é uma linha do meu resistor, vezes o 27, 2.700, e assim sucessivamente. E aqui a tolerância, né? Se o meu sistema ele precisa de uma precisão na resistência muito alta, eu pego um que tem uma tolerância menor. Então, o que significa essa tolerância? Significa que ele pode errar 1% a mais ou 1% a menos. Quanto que é 1% de 2.200? É 22, né? Então, ele vai ser 22 ohms um pouco para mais e 22 para menos, tá? Então, ele é mais preciso. Enquanto 5% ele é menos preciso um pouco, né? Ele pode errar 5%. Então, pode ter 5 vezes 22 para cima, seria, sei lá, 60, né? 60 ohms para cima ou 60 ohms para baixo. Então, isso aqui é a porcentagem de precisão do meu equipamento. Então, 5% me atende, belezinha, tá? Aqui, ficou alguma dúvida? Como é que a gente define? Lembrar, o cálculo ele é chatinho de fazer, mas tá aqui, ó, nas dicas da atividade, tá? Aí ele fez aqui, ó. Ué, professor, como é que ele calculou a potência? Então eu defini que eu vou utilizar o de 2.200. Se eu tivesse definido de 2.700, aí eu teria que usar esse de 2.700. O que que eu faço? Aplica a lei de Ohms, tá? Só que aqui, ó, nessa lei de Ohms das potências, eu tenho que na lei de Ohm das potências, eu tenho que P é igual a V vezes I. Só que eu só tenho o P, eu tenho o P, e tem, que é os 2.200, e tenho o meu V, né? Que seria os 28, o 28 volts menos 1,7, que é o consumido pelo meu elemento, tá? E o que é que eu quero descobrir? Não, na verdade, eu tenho a resistência. Pô, mas isso aqui não é potência, não. Isso aqui é resistência. Tá? Isso aqui é resistência. Eu tenho minha resistência e tenho minha tensão. E na fórmula aqui, ó, ele está como V vezes I. Olha, como é que eu transformo essa fórmula aqui, que eu só tenho V vezes I, se eu não tenho o I aqui? O I ele é a mesma coisa do que potência dividido pela tensão, né? Então, vamos substituir essa fórmula aqui. Pô, né? Não, né? A corrente é igual a tensão sobre resistência. Então, como é que eu substituo? Essa fórmula aqui, eu substituo esse valor de I por isso aqui, ó. Então, eu vou ter, então, potência é igual a tensão vezes tensão dividido por R. Então, minha fórmula fica V vezes V ao quadrado, dividido por R. Agora, pronto. Agora, eu consigo achar qual que é a potência do meu resistor, né? O resistor que eu vou utilizar lá no meu LED. A potência do meu resistor vai ser potência é igual a 28 menos 1,7. Vai dar o quê? 26,3? 26,3 ao quadrado, dividido por quanto? Pela resistência. Quanto que eu tenho? Aqui ele já fez, ó. 0,311 watts. Então, o meu resistor, ele tem que suportar até isso aqui. Se eu coloco um resistor que suporta só um quarto de watts, o que significa? Que esse resistor, ele suporta até 250 watts. Ele me atende? Não. Se eu pegasse aqui, ó, um de meio watts, ele me atende? Sim, porque esse de meio watts, ele suporta até 0,5 watts. Então, eu vou ter que pegar um resistor. Eu achar, né? Então, eu vou ter que pegar um resistor de quantos? De 1/8? Não, por quê? 1/8 ele suporta até quanto? Ó, se eu pego 1 e divido por 8, eu vou descobrir qual que é a potência que ele suporta.
Ó, 1 dividido por 8, ele suporta até 0,125. Eu preciso de um que suporta até mais, né? 0,300 e pouco. Tá? Então, vamos. Se eu pegasse esse de 1 watt, suportaria? Com certeza. Né? Mas eu posso pegar esse de meio, que também me atende. Já está um nível um pouquinho maior de potência. Tá? Então, deixa eu tirar esse aqui, ó, que eu tinha pegado errado. E agora eu vou pegar esse aqui. Tá? Então, seguir sempre o item lá, né? Que instrui com relação a essas escolhas. Nessa escolha aqui, vocês conseguiram entender? Tá, então, agora é montar, tá? Eu vou abrir aqui meu diagrama junto com o meu circuito e vou montando, ó. Primeira coisa que eu monto, meu transformador. Como é que eu monto meu transformador? Só colocar ele aqui, ó, na parte de cá. Como que eu monto meu diodo? No D. O D1, ele está polarizado diretamente. Por que que eu sei? Ó, essa parte de trás é o anodo para o catodo. Então, está polarizado diretamente. Tá? Anodo, catodo. Então, como é que eu sei que está polarizado? O catodo, no diodo, é essa parte listradinha. Então, eu venho, coloco ele aqui em cima e giro ele, ó, até a parte listradinha ficar para o lado de lá. E eu venho e desço ele na placa. Coloco o outro. Esse aqui está polarizado inversamente. Então, vem, coloco ele na placa. Coloco esse aqui, polarizado diretamente, ó, porque eu estou chegando aqui. E vou soldar. Tá faltando o que aqui? Meu capacitor. Esse capacitor aqui, ó. Então, o que que eu vou colocar aqui? Esse capacitor. Lembrar, ó, ele tá certo, né? Porque se eu tivesse ao contrário aqui, ó, ele ia estar polarizado ao contrário. Então, ficar atento, né? A polaridade aqui, ó, para baixo. Aqui agora eu vou colocar meu resistor. Ó, só trazer até chegar aqui no resistor. Lembrar de girar ele, ó. Tem muita gente que esquece. Ele não tem polaridade. Então, é só você girar ele aqui, ó, pro eixo que tá certinho e pronto. E aqui coloco o meu LED, tá? O LED ele fica para baixo. Se a gente descer aqui, ó, o LED tá aqui. E na verdade ele fica na frente, né? Ó, ele fica aqui na frente. Então aqui a gente tem o fusível, tem a entrada em tensão alternada, tem as duas saídas, né, uma saída é estabilizada e a outra não. A 910 é não estabilizada, a saída 910 é não estabilizada e 6 e 7 estabilizada. Agora como é que eu monto? Agora eu vou seguindo o meu diagrama. Eu vou acelerar um pouquinho, senão não dá tempo de terminar. Então aqui, ó, eu tenho aqui embaixo a minha entrada, 220 volts, né? Então aqui é a minha entrada. Eu vou entrar 220, ó, vou entrar 220. Primeira coisa que eu alimento é o quê? Não é meu fusível, que é um elemento de proteção? Como que eu faço isso? Ó, eu clico na entrada e arrasto até o fusível. Pronto, cliquei e arrastei. Ó, aqui o fusível, normalmente ele tem uma saída aqui na parte externa e uma saída aqui dentro, tá? Então, ó, cliquei em um e levei até o fusível. Isso aqui que eu fiz, ó. Peguei essa entrada e liguei até o fusível. Da saída do fusível, eu vou para onde? Para o primário do transformador. Vem, puxa aqui, ó. Aqui vai estar escrito, ó, TP, que seria transformador primário, né? Então aqui é o primário. Chego no primário, ó. Saio do fusível, chego até o primário. Saio aqui, ó, do negativo e vou até o primário de novo. Então eu fiz isso aqui, ó. Saí aqui, ó, do 220, vim para o primário. Agora eu vou sair aqui do secundário, ó, TS, do secundário. O meu secundário ele vai para onde? Ele vai para os bornes de entrada do diodo. Quem que são esses bornes de entrada do diodo? É esses aqui, ó. Aí eu posso sair daqui do meu secundário, clicar. Vou sair desse segundo secundário e coloco aqui. O que que eu fiz agora, ó? Aqui, ó. Então agora liguei meu secundário nessa entrada aqui, ó. Saí do secundário do transformador e liguei nessa entrada, que seria aquele borne aqui, ó. Tá? É esse conector aqui.
Travou? Travou pra você também, Wellington? Não sei se travou pra vocês dois. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, Maxwell, só para terminar essa aula, porque daqui a 3 minutos eu tenho que começar outra, e a turma nova, e o pessoal, se eu não entrar, fica doidinho da cabeça. Então, vou terminar aqui, depois, hoje mesmo, eu já posto essa web para vocês terminarem, tá? Se acompanha, reassiste. Eu sei que é bem complicado, beleza? Esse conteúdo é complicado. Mas assim, assiste mais de uma vez, pesquisa todos os itens, olha vídeo no YouTube para complementar. Senão fica muito rápido. Depois que ele passa, né, o circuito que eu já acionei, eu tenho que ligar as minhas saídas. Tenho que ligar as minhas saídas na minha saída da minha ponte retificadora, né, do meu elemento aqui, ó. Então, eu vou ter que ligar essa saída aqui, ó, de cima. Se eu olhar aqui de cima, essa saída da esquerda é a saída, essa saída aqui de baixo, com o regulador de tensão. E essa saída da direita é essa aqui de cima, com um LED, tá? Como que eu ligo? Eu venho aqui, ó, pego a saída, né? Tem que ficar atento ao polo. O polo do LED, a saída do LED, que é essa aqui de baixo, ó, que é esse aqui, ele vai em qual número? Vai no número 10. Ligo ele no 10. O segundo é esse aqui, ó. Eu liguei ele no 9. Pronto. Então, eu já liguei minha saída não estabilizada. A estabilizada, que é utilizando o regulador de tensão, eu vou ligar aqui em cima, ó. A saída que está na parte de baixo dos, dos capacitores, que é essa aqui de baixo, eu ligo na 7. Aí eu venho aqui e ligo na 7. E a outra, eu ligo na 8. Pronto. E aí, pessoal, eu quero que vocês me enviem isso aqui, ó. Isso aqui. Liga, né? Liga certinho aqui, ó. Enquadra bem. Tira foto, pode ser com celular, pode ser um print, pode vir aqui, ó. O que eu aconselho que vocês façam? Aperta o Windows Shift ou essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta capturar. Vem aqui, ó. Cria um novo. Captura essa tela aqui e salva. Salvar como figura, atividade, etapa 01. Pronto, salvou. Eu vou ver que está tudo ligadinho certinho, vou ver se está polarizado aqui certo, se o elemento aqui está ligado, se está todos os componentes, se a ligação aqui, ó, da entrada 220 está no primário, se esse aqui tá se veio no fusível. Então, não precisa de muita tela. Fez isso aqui, chegou aqui, ó, uma tela mesmo já resolve, nem precisa de 3 telas, não. Veio aqui, colocou aqui, pronto, eu vou saber o que vocês fizeram. Coloca seu nome, salvou aqui como PDF ou como Word mesmo, me enviou, pronto, acabou. Se quiser mandar mais fotos, ótimo. Tá? Se quiser pegar aqui outro ângulo, né? Esse ângulo de cá, fazer a ferramenta cortar de novo. Ó. Você vem na ferramenta cortar, pega outro ângulo. Aí você tá. Quando você corta, ele fica no Ctrl C. Você vem aqui, dá um Ctrl C na ferramenta e vem aqui e cola. Ó, ele cola de outro jeito. Salvou, enviou, é isso aí mesmo, tá? Essa é a primeira atividade. Dúvidas? Não, eu sei, tem que ser assim mesmo, senão não dá certo, não. Porque é muito conteúdo, né? Até para mim, assim, eu falo, 1 hora é muito curto. Isso aqui é uma aula de 4 horas. Tranquilo, sossegado. Pra você falar sobre fonte, para falar dessas ligações, para falar de todos esses elementos, demora no mínimo 4 horas. Então, né, uma sugestão aí para vocês reassistir, porque eu sei que é bem rápido a aula. Beleza? Pessoal, vou finalizando aqui por hoje. Qualquer dúvida que surja durante o desenvolvimento dessa atividade, estou à disposição, tá? Pode me mandar mensagem. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Obrigado pela presença. Uma boa noite a todos e até a próxima aula.